Bom, gente, nessa aula vamos conversar ainda sobre contribuições de empresa, ainda sobre os novos perfis contributivos instituídos com essas últimas medidas de desoneração da folha de pagamento. Então, começa também a existir a partir do ano de 2011, dezembro de 2011, para as empresas de tecnologia de informação e tecnologia de informação e comunicação, a possibilidade aí da desoneração da folha de pagamento. Não é que elas possam escolher, a verdade é que elas têm aí uma substituição da contribuição de 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais por percentual sobre a receita. E esse será o seu perfil contributivo entre dezembro de 2011 e dezembro de 2014, tá? Então, a primeira medida determinou a substituição dos 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais por um percentual de 2,5% sobre a receita bruta, deduzidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Tá? Então, começa com as empresas de tecnologia de informação e comunicação, e a partir de abril também passam a ter esse perfil, com desoneração da folha, os serviços, as empresas que prestam serviços de call center, tá? Então, o que é serviço de tecnologia de informação e comunicação? Análise e desenvolvimento de sistemas, programação, processamento de dados e congêneres, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação, assessoria e consultoria informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, e planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, tá? Então, começamos com TI, TIC e Call Center. A partir de agosto de 2012, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que a alíquota, que era de 2,5%, passa a ser de 2% sobre a receita. E entram também nesse perfil os hotéis, tá? Então, a partir de agosto de 2012 até 31 de dezembro de 2014, redução de alíquota, e também os hotéis passam a ter a desoneração da folha de pagamento, tá? Então, 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais. Essas contribuições são substituídas por uma contribuição de 2% sobre a receita bruta da prestação de serviços, tá? Das vendas, enfim. Tá? Então, aqui a substituição só vai acontecer relativamente aos 20%. SAT, GILRAT de 1%, 2% ou 3%, vejam que continua se pagando nessas empresas. 15% sobre o valor bruto das cooperativas, da nota fiscal das cooperativas, também se paga. O que vai substituir, então, só os 20%. SAT adicional, SAT 15%, continuam sendo exigidas. Muito bem, vamos lá. Fundamentação legal para vocês acompanharem, tá, essas novidades nos perfis contributivos. Tudo começou com a medida provisória número 540, de agosto de 2011, cujos efeitos se produziram a partir de dezembro de 2011. Em seguida, nós temos a Lei 12.546, que tem seus efeitos a partir de abril, colocando também as empresas que prestam serviço de call center na desoneração da folha. A medida provisória 563, que vira a Lei 12.715, e aí nós temos, como a medida provisória foi convalidada, nós temos aí os hotéis entrando também na desoneração da folha e a redução da alíquota de 2,5% para 2%. Tá? Com a medida provisória 612, nós tivemos um problema, porque ela teve sua vigência encerrada. E em seguida teve que ser publicada a Lei 12.844, de modo que aí novas atividades são contempladas pela desoneração. Entra aí transporte passageiro, entra aí também a construção civil. A construção civil já estava na medida provisória 612, que teve vigência encerrada. Então, a Lei 12.844 se encarregou de modular os efeitos da medida provisória no que diz respeito à desoneração da folha para a construção civil. Então, vamos lá. Então,
né? Nós temos efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011, a partir de abril de 2012, a partir de agosto de 2012, janeiro de 2013 e também outros casos aí com efeitos a partir de 1º de novembro de 2013, passam a ter direito à desoneração da folha. Bom, o artigo da Lei 12.546, que institui essa desoneração da folha, ou seja, a substituição dos 20% sobre a remuneração pelo percentual de 2% hoje sobre a receita, é o artigo 7º da Lei 12.546. Então, até 31 de dezembro de 2014, contribuem sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições de 20% que estão previstas aí no artigo 22 da Lei 8.212, com 2%. Então, substitui-se as contribuições que estão no artigo 22, incisos 1, 20% sobre a remuneração de empregados e avulsos, 3, 20% sobre a remuneração de contribuintes individuais. Então, essas contribuições são substituídas por uma alíquota de 2% incidente sobre a receita. Tá? E quem são os beneficiados, né, por essa desoneração? As empresas que prestam os serviços que estão nos parágrafos 4º e 5º do artigo 14 da Lei 11.774, TI, TIC e Call Center, Tecnologia de Informação e Comunicação e Call Center. Também, né, aí tem as atividades todas, tá, que são, né, as que nós já examinamos no início da aula, parágrafo 4º e 5º do artigo 14 da Lei 11.774. Também as empresas do setor hoteleiro, que tem esse CNAE aí, né, 5510-8/01, são hotéis, né? Também as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo municipal, intermunicipal, em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional, que estejam nessas categorias aí do Código Nacional de Atividade Econômica, 4921 e 4922, tá? Então, são as empresas de transportes de rodoviário de passageiro, tá? Então, aqui, né, os efeitos, no caso do artigo, tá, 7º, e no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.546, então aqui, né, nos interessa o inciso 3 do caput do artigo 7º. Os efeitos, no caso de transporte de passageiros, são a partir de janeiro de 2013, ok? Então, a partir de janeiro de 2013, as empresas de transporte rodoviário de passageiros têm direito à desoneração da folha. E também entram na desoneração da folha, com substituição dos 20% por 2% sobre a receita, tá? As empresas de construção civil, tá? Então, empresas de construção civil, no CNAE, né, que está aí referenciado, 412, 432, 433, 439, tá? Também vão substituir os 20% sobre a folha pelos 2% sobre a receita, ok? Durante a vigência desse artigo, as empresas, né, abrangidas pelos incisos aí, né, apresentados, e pelos parágrafos 3º e 4º desse artigo, não fazem jus às reduções previstas no caput do artigo 14. Então, na verdade, tá, essas empresas aqui são as empresas de TI, TIC, né, e Call Center. Essa Lei 11.774 é aquela lei que nós examinamos e que prevê a redução dos 20% proporcionalmente às receitas obtidas com exportações. Lembra que a gente verificou, né, que essa lei, a proposição dela era a seguinte: eu vou dividir a receita das exportações pela receita bruta total, o percentual obtido, tá? Eu vou dividir, tá, no sentido de transformar em percentual, e vou aplicar o que eu obtiver sobre a contribuição de 20%, no sentido de reduzir essa contribuição. Então, enquanto estiver em vigor a desoneração, eu não estarei preocupado com a redução da contribuição de 20%. Essa redução da Lei 11.774 só ficou mantida para as contribuições destinadas a terceiros, com exceção do salário e educação, onde nunca se permitiu a redução, tá?
Então, o disposto nesse artigo não se aplica a empresas que exerçam atividades de representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador, cuja receita bruta decorrente dessas atividades seja igual ou superior a 95% da receita bruta total. Então, quem exerce a atividade de representante, distribuidor ou revendedor de programas de computador, além daquelas outras atividades de prestação de serviços de TI e TIC, em que a receita dessas atividades ultrapassar 95% da receita bruta total, não pode desonerar a folha de pagamento. Temos parágrafos revogados. O parágrafo 6º trata da situação onde eu encontre essas empresas que têm direito à desoneração prestando serviços em regime de cessão de mão de obra para empresas contratantes. Então, quando eu tenho, por exemplo, a empresa de transporte coletivo, de passageiros, que ela presta serviço a um contratante em regime de cessão de mão de obra, vamos dizer que se trate de uma prefeitura, e a prefeitura tem uma empresa de transporte de passageiros contratada para transportar as crianças do município para as escolas. Então, nessa situação, eu vou ter cessão de mão de obra da empresa de transportes para a prefeitura. Nesse caso, a prefeitura, pelo artigo 31 da Lei 8.212, deveria reter 11% do valor da nota e recolher em nome da contratada. Mas como essa empresa de transporte coletivo de passageiros, ela faz jus à desoneração da folha de pagamento, então a retenção efetuada pelo contratante não vai mais ser de 11%, passa a ser de apenas 3,5% do valor da nota emitida pela empresa de transportes, ok? Vamos lá. Então, as empresas, relacionadas no inciso 4, ou seja, as empresas de construção civil, podem antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva. Então, para as construtoras, a desoneração passa a valer de novembro de 2013 até dezembro de 2014. Mas essas empresas, como elas já tinham sido contempladas pela desoneração, pela medida provisória que teve a sua vigência encerrada, se deu às construtoras a possibilidade de optar pela desoneração da folha de pagamento desde 4 de junho de 2013. Então, para obras matriculadas entre 4 de junho de 2013 até outubro de 2013, a construtora pode fazer essa opção. E a opção vai ser feita, ele vai explicar aqui, pela escolha da forma de tributação via pagamento de contribuição. Então, a construtora tem uma obra que se iniciou em junho de 2013. Ela vai decidir se ela mantém os 20% sobre a remuneração dos empregados da obra ou se ela vai tributar a receita da venda das unidades, substituindo os 20% por 2% sobre a receita. Então, ela faz isso escolhendo em junho, quando ela pagar, no dia 20 de julho. Se ela pagar 2% sobre a receita, é porque ela escolheu tributar a receita. Se ela pagar 20% sobre a remuneração dos empregados da obra, é porque ela escolheu tributar a remuneração e não a receita, Então, se aplica às empresas que estão referenciadas no inciso 4, ou seja, as construtoras, as seguintes regras. Se a obra foi matriculada no SEI até 31 de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária relativa a essa obra deverá se dar sobre a folha de pagamento, Ou seja, 20% sobre a remuneração de empregados, avulsos e contribuintes individuais. Se a obra foi matriculada entre 1º de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, por conta daquela medida provisória que teve sua vigência encerrada, a obra vai ter a tributação sobre a receita, 2% sobre a receita. A forma vai acompanhar até o término da obra,
tá? Então o perfil é mantido até o término da obra. As obras matriculadas no cadastro específico do INSS, no SEI. Então, obras matriculadas no SEI, que hoje quem administra é a Receita Federal, né, a parte de obras. Então, uma obra que foi matriculada no SEI de 1º de junho de 2013, tá, até outubro de 2013, até o final de outubro, o recolhimento da contribuição pode se dar sobre a remuneração, 20%, ou sobre a receita, 2%, sendo que a construtora vai fazer a opção pagando junho até dia 20 de julho. A forma de pagamento que ela escolher para junho vai ser mantida até o término da obra. Obras matriculadas no SEI, a partir de 1º de novembro de 2013, tá? O que vai acontecer? Eu não vou ter 20% sobre a remuneração dos operários dessa obra. Eu vou aplicar 2% sobre a receita da venda das unidades, né, relativas a essa obra. Bom, no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da base de cálculo as receitas provenientes de obras onde se manteve o recolhimento sobre a folha. Então, eu tenho uma construtora com várias obras iniciadas em diferentes momentos do tempo. Então, eu tenho uma obra que, pelo seu início, ela tem que tributar a folha, 20% sobre a remuneração. Outra obra que, pelo seu início, tem que tributar a receita, 2% sobre a receita. Outras obras que, dependendo do seu início, eu vou poder escolher receita ou folha, escolheu a folha, 20% sobre a folha. Então, o que acontece? Nas obras em que a tributação se dá sobre a folha, 20% sobre a remuneração dos segurados, a receita dessas obras, tá, não vai compor a base dos 2%. Só compõe a base dos 2% a receita daquelas obras onde ocorreu a tributação substituta, onde está se aplicando 2% sobre a receita e será a receita daquela obra somente a base. A opção a que se refere o inciso 3 do parágrafo 9º, ou seja, tributar folha, tributar, né, receita, ela vai ser exercida de forma irretratável mediante o recolhimento até o prazo de vencimento da contribuição previdenciária relativa a junho. Então, aquelas obras que se iniciaram, tá, em junho, vão até outubro, a forma de tributação, se sobre a remuneração, se sobre a receita, é escolhida mediante o pagamento de junho até o dia 20 de julho. Então, escolheu pagar sobre a receita, vai manter a incidência da contribuição de 2% sobre a receita até o término da obra. Não pode trocar no meio do caminho para voltar a tributar a folha. Tá? Ou né, nunca tributou a folha daquela obra, no meio do caminho resolve trocar a forma de tributação? Não pode, tá? Vamos lá. Então, o que é a receita bruta? A receita bruta, tá, abrange tudo aquilo que a empresa auferiu pela prestação de serviços, tá? Também, né, pela venda de material, de mercadoria, enfim, tá? Pela venda de mercadorias. Então, o que acontece? Essa receita bruta, ela não vai considerar o ajuste que está previsto lá no artigo 1838 da Lei 6.404, ou seja, vai ser considerada sem o ajuste dos elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo a valor presente. Então, ajuste de ativo a valor presente, por conta de operações, né, de longo prazo, não vão compor a receita bruta que serve de base aos 2%. Então, exclui-se da base de cálculo das contribuições, então exclui-se, não compõe a base receita, a receita das exportações, não compõe a base dos 2%, a receita decorrente de transporte internacional de carga também não compõe os 2%, tá? A data de recolhimento da contribuição de 2% sobre a receita é a mesma prevista lá na Lei 8.212 para recolhimento de empresa, é o dia 20 do mês subsequente. Dia não útil, antecipa para o dia útil imediatamente seguinte. Ora, ao deixar de jogar os 20% sobre a remuneração e tributar a receita, a empresa vai reduzir o montante de contribuições que ela recolhe para a Previdência Social. Então, existe aí, né, envolvido uma renúncia fiscal. E a União vai compensar o regime geral, tendo em vista essa renúncia fiscal. Então, a União compensa o fundo do regime geral de previdência, que está previsto lá no artigo 68 da Lei Complementar 101,
no valor correspondente à estimativa de renúncia previdenciária decorrente da desoneração, de forma a não afetar a apuração do resultado financeiro do regime geral. Desonerando a folha, tá? A Previdência vai receber uma menor quantidade de recursos. Então, o regime geral vai ser compensado pela União para que não se provoque, tá? Consequências no resultado financeiro do regime geral. Com relação às contribuições de 2% sobre a receita, ou no caso, né, do outro artigo da Lei 2.546, que é uma contribuição de 1% sobre a receita, as empresas continuam sujeitas ao cumprimento das demais obrigações previdenciárias. Então, eu troco 20% por um percentual sobre a receita, mas a empresa continua pagando SAT, a empresa continua pagando os 15%, a empresa continua descontando as contribuições dos segurados que lhe prestam serviços e a empresa continua obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias, né? Igual às outras que não têm desoneração de folha. Vamos lá. Então, para os fins da contribuição, né, sobre a receita, considera-se empresa, tá? A sociedade empresária, a sociedade simples, cooperativa, empresa individual de responsabilidade limitada, empresário individual, devidamente registrados, né, no registro de empresas mercantis, na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas. Bom, no caso de empresas que se dedicam a outras atividades, além daquelas, né, previstas nos artigos 7º e 8º, até 31 de dezembro de 2014, o cálculo da contribuição deve obedecer ao disposto nesse artigo, percentual sobre a receita, tendo em vista a parcela de receita bruta correspondentes às atividades que estão previstas nos artigos 7º e 8º da Lei 2.546. Agora, tendo em vista que a empresa exerce outras atividades que não foram, né, incluídas na desoneração da folha, ela vai ter que continuar a pagar a contribuição de 20% sobre a remuneração dos empregados, tendo em vista essas outras atividades. Só que ela não vai pagar 20%, tá, sobre a folha na sua totalidade, ela vai proporcionalizar esses 20%. Então, o que ele diz aí no inciso 2, tá? Que o cálculo da contribuição vai ter que obedecer o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.212, aqui nós estamos falando dos 20%, tá? Reduzindo-se esses 20%, tá? Tendo em vista o percentual resultante da razão entre a receita bruta das atividades não desoneradas, tá? Ou a fabricação de produtos que não foram contemplados pela desoneração e a receita bruta total. Então, eu vou ter que dividir a receita das atividades não desoneradas pela receita bruta total, de acordo? Então, a compensação, sim, aí o que eu obtiver dessa divisão da receita da atividade não desonerada pela receita bruta, tá? Esse percentual vai ser aplicado na contribuição de 20%. Então, se receita da atividade não desonerada dividida pela receita bruta, tá, deu 20%, 20 não, vou botar 30%. 30%, eu vou calcular a contribuição de 20% sobre a folha, deu R$20.000. Esses R$20.000 de contribuição sobre a folha não vão ser pagos na sua totalidade. Desses R$20.000, eu só vou pagar 30%, ou seja, eu só vou pagar R$6.000. Por que 6.000? Porque 6.000, tá, é resultante da aplicação de 30% sobre os 20% sobre a remuneração. E por que eu fiz isso? Da onde eu tirei os 30%? 30% é a receita da atividade não desonerada dividida pela receita bruta total. Bom, essa compensação, tá, que é feita pela União para o regime geral, vai ser feita, tá, através de ato, né? A regulamentação é feita por ato conjunto da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, INSS, Ministério da Previdência, e a compensação da União para o regime geral vai ser feita através de transferências do orçamento fiscal. Relativamente a períodos anteriores à tributação da empresa nessa forma substitutiva, mantém-se a incidência das contribuições de 20% sobre a remuneração. E essas contribuições, inclusive, vão ser aplicadas proporcionalmente sobre o 13º
salário. Então, se uma empresa, ela iniciou a desoneração da folha apenas em junho, tá? Vamos dizer, vamos botar novembro de 2013. Significa que de janeiro a outubro ela continua a pagar os 20% sobre a remuneração dos segurados. Apenas a partir de novembro é que ela vai ter a incidência do percentual sobre a receita, não tributando mais a remuneração dos segurados. Ora, o 13º de 2013, tá? 11 dozeavos vão ter a incidência dos 20%. Apenas 11 dozeavos não, 10 dozeavos, porque de janeiro a outubro de 2013, a incidência se dava sobre a remuneração. Apenas 11/12 de 2013 é que a incidência se dá sobre a receita. Então, o que vai acontecer? Se houve, né, uma mudança, aqui eu vou ter o seguinte, 11 dozeavos não, gente, 10 dozeavos, eu estou corrigindo, só um pouquinho. Dez dozeavos do 13º vão sofrer a incidência de 20%. E 2 dozeavos, que são referentes a novembro e dezembro, quando já existia a desoneração, não vão sofrer a incidência dos 20%. Tá? Quando se tem empresa com atividade sujeita a desoneração, atividade que não está sujeita a desoneração, para se calcular a contribuição sobre o 13º salário, nós vamos também dividir a receita da atividade desonerada pela receita bruta, considerando sempre a receita dos últimos 12 meses. Então, né, o ano inteiro a empresa teve parte da sua receita, tá, objeto de 2%, outra parte originada de atividades não contempladas pela desoneração, não tem 2%, ela continua a ter que tributar a folha. Quando ela paga o 13º, esse 13º vai ser parcialmente tributado. Então, eu verifico a receita da atividade não desonerada, divido pela receita total, o que eu obtiver, eu vou proporcionalizar a contribuição de 20% sobre o 13º salário, tá? Então, quem se dedica a outras atividades, tá? Além da atividade TI, TIC, hotel, construção civil, tá? Vai poder pagar sobre a receita bruta total, tá? Se essas outras atividades não resultarem em receita superior a 5%. Ela até tem outra atividade, mas a receita dessas outras atividades não gera receita superior a 5% da receita bruta total. Então, ela desconsidera essas outras atividades, pega a receita toda e joga o percentual de 1% ou de 2%, conforme o caso. Tá? Então, se não ultrapassar esse limite de 5%, eu vou jogar o percentual sobre a receita bruta total, sem me preocupar em fazer proporcionalização dos 20% sobre a folha de pagamento. Então, para efeito da determinação da base de cálculo, se exclui da receita bruta vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, IPI, ICMS também, viu, gente? ICMS, quem estiver vendendo, estiver na condição de substituto tributário, tá? Vamos ver aqui. Então, as empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre a folha, ou seja, a substituição dos 20% sobre a folha pela contribuição sobre a receita, 2% sobre a receita, e estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE, vão considerar apenas o CNAE relativo à sua atividade principal. E é a atividade principal aquela de maior receita auferida ou esperada. E nesse caso eu não preciso ficar proporcionalizando os 20% sobre a folha. A base de cálculo, tá, da contribuição,
a que se refere, né, o artigo 7º e o caput do artigo 8º, 1%, 2%, vai ser a receita bruta da empresa relativa a todas as suas atividades. Então, se ela é tributada com base na receita e não aplica os 20%, né, sobre a remuneração, por conta do KNAI da sua atividade principal, tá, ela vai jogar o percentual de 1 a 2% sobre a receita bruta de todas as atividades, tanto aquelas relativas ao KNAI principal quanto as outras. E aí o artigo 10 fala da criação de uma comissão tripartite para acompanhar e avaliar, tá, essas medidas de desoneração da folha. E essa comissão tripartite vai ser formada por representantes de trabalhadores e empresários dos setores econômicos, né, que têm direito a essa desoneração, e também na comissão tripartite vai ter representantes do Poder Executivo Federal. E os setores econômicos contemplados pela desoneração têm que ser representados aí nessa comissão tripartite. E aqui nós encerramos essa aula sobre desoneração. Até a próxima aula, gente.